ele era um representante, né? Ele trabalhava para o Império Romano, o império dominante, e havia então esses grupos de soldados espalhados por entre as nações dominadas a fim de manter a ordem. E aqui está um centurião, um homem de muita autoridade. Uma informação interessante: o Novo Testamento cita especificamente 4 centuriões. Quais são? O centurião que aparece na crucifixão de Jesus, o centurião Cornélio, em Atos 10, e o centurião Júlio, que tratou Paulo bondosamente em sua viagem a Roma. 4 menções específicas a centuriões, e interessante, todas as menções são positivas. Todas elas ressalta aspectos positivos desses centuriões. Outra informação interessante: dos 35 milagres operados por Jesus, apenas 2 milagres foram dirigidos a gentios, ou seja, pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Quem foram? O milagre com a filha da mulher sirofenícia ou da mulher cananeia, que estava endemoniada. Lembra daquela história? A comida que cai, os cachorrinhos comem. Então, aquela história para uma mulher sirofenícia e essa história. Ou seja, apenas 2 milagres dirigidos para gentios. Outra informação interessante: aproximadamente 11 milagres de Jesus foram realizados em Cafarnaum. Quase 1/3 dos milagres relatados nos evangelhos foram realizados em Cafarnaum. E você sabe que Cafarnaum, se é que se podia dizer que Jesus tinha um endereço, esse endereço era em Cafarnaum. Jesus, muito frequentemente, se hospedava na casa de Pedro. Outra coisa interessante nessa história, e essa realmente é bastante interessante. Embora seja o relato de um dos milagres de Jesus, percebe-se claramente que a parte menos importante da história é o milagre em si. Não sei se você percebeu. Lemos aí do verso 1 ao verso 10, e somente no finalzinho do verso 10 é que é dito assim: encontraram curado o servo. Pouquíssimas palavras para descrever o milagre em si. Todo o texto se concentra no que ocorre antes do milagre, envolvendo a pessoa do centurião. Então, a parte menos importante da história é o milagre. E qual é a parte mais importante da história? É o que aparece no centro do palco. Qual é? A fé do centurião. A fé exercida, a fé demonstrada por esse homem. E você vai perceber uma coisa: esta é a experiência de fé mais exaltada por Jesus nos evangelhos. O que Jesus disse da fé vivida por esse homem foi um elogio superior a qualquer outra experiência. Então, aqui está o ponto de partida para as nossas considerações nessa manhã. O caráter do centurião revela as características de sua fé superior. E eu vou me referir à experiência dele como sendo uma experiência de fé superior. O próprio Jesus disse, né? Como é que ele diz? Verso 9, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, uma fé superior. 3 características de sua fé superior, vistas no texto. Quais são as 3 características? Firmeza na adversidade, um coração amoroso e humildade. Vejamos então cada uma dessas características. Firmeza na adversidade. Aqui está uma característica na fé genuína, uma característica da fé superior. Firmeza na adversidade. Fica claro, não é difícil concluir que esse centurião era um praticante da religião dos judeus. Quando os anciãos dizem assim a Jesus: ele é amigo do nosso povo, na verdade, a maioria das traduções, principalmente em inglês, não usa a palavra amigo, diz assim: ele ama o nosso povo. Então, alguém que tem uma identificação muito grande com a nação de Israel, e claramente pelo aspecto religioso, porque quando é mencionada a obra meritória que ele fez, por isso os anciãos dizem, ele merece receber esse milagre,
o que é citado? Ele construiu uma sinagoga. Então é alguém que participa da vida religiosa do povo judeu. Agora, eu quero convidar você a tentar imaginar comigo como era difícil para este homem, esse centurião, praticar a religião dos judeus, admirar a religião dos judeus, construir uma sinagoga, sendo ele um centurião romano. As circunstâncias mais adversas. A sua vida religiosa ou a sua profissão religiosa ia contra a tradição dos seus parentes e amigos, ia contra a prática religiosa de sua família. Sendo um pagão, ele teve que renegar os seus deuses pagãos. E então passou a adorar o Deus de um povo dominado, e isso era vergonhoso, era uma humilhação, era motivo de desprezo. Portanto, o exercício da sua religião ia contra as tradições, contra a família, contra os amigos, ainda mais sendo ele um representante do Império Romano. Aqui está a característica da sua fé superior, uma fé que prevaleceu firme mesmo diante da adversidade, contra as tendências do momento. E como é triste quando nós vemos cristãos em nosso meio, jovens e mesmo adultos, cedendo em seus princípios religiosos por influência da onda do momento. A sociedade vai numa direção, os amigos, o mundo vai numa direção. Como é lamentável quando um cristão se envergonha da sua fé para ceder à onda do momento. Seja nos entretenimentos, seja nas práticas profissionais, seja no que for. Aqui vemos um homem que agiu tendo a sua fé exercida contra as tendências do momento. Ora, alguém deve estar perguntando, mas por que o pastor Ranieri está dizendo? Em que sentido foi contra as tendências do momento? Olha, recorrer a Jesus em Cafarnaum era seguir na contramão do mundo. Eu mencionei aqui que Jesus realizou muitos milagres em Cafarnaum. Mas é exatamente sobre Cafarnaum e algumas outras cidades que Jesus profere uma verdadeira maldição, porque Cafarnaum foi uma cidade que rejeitou os ensinamentos de Jesus. A onda do momento em Cafarnaum era contra Jesus. Ouçam o que Jesus disse a respeito de Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Aqui está a atitude do povo de Cafarnaum em relação a Jesus. E agora um centurião romano recorrendo a Jesus em busca de socorro, em busca de ajuda, em busca de um milagre. Ele estava indo contra as tendências do momento. Aqui está a característica de sua fé superior, firmeza na adversidade. Será que tem alguém aqui esta manhã que está encontrando oposição à sua fé em algum aspecto da sua vida? Oposição de amigos, oposição de família, oposição de pai, mãe. Eu tenho atendido, tenho conversado com alguns jovens daqui da nossa igreja que enfrentam verdadeira perseguição dentro de casa. Ao longo do meu ministério eu tenho lidado com pessoas, especialmente mulheres, que sofrem a adversidade da oposição do seu marido não cristão. Como é difícil. E muitos, por causa da adversidade, por causa da onda do momento, por causa da influência, por causa das dificuldades, cedem nos seus princípios. O centurião nos dá uma lição. Nos mostra que a fé superior é aquela que permanece firme na adversidade. Contra parentes e amigos, contra as tendências do momento, não importa. A segunda característica da fé superior do centurião vista nessa história é o seu coração amoroso. Um coração amoroso. A verdadeira fé em Jesus Cristo transforma
a pessoa e a torna uma pessoa amorosa. Eu tenho visto alguns, ao longo da minha vida e do meu ministério, eu tenho presenciado algumas pessoas que, em nome da fé, em nome dos princípios da igreja, em nome do que é certo, são rudes, são grosseiros, são grosseiras essas pessoas. Em nome da religião, se sentem na liberdade de não expressar o verdadeiro amor às pessoas. E aqui vemos um homem que tinha tudo para agir de forma autoritária, de forma dura. No entanto, a maneira, a forma como ele busca Jesus, a sua reação quando Jesus vai à sua casa, revelam que ele tinha um coração amoroso. É isso que a fé faz na nossa vida, um coração amoroso. Em primeiro lugar, amor a Deus. Isso é visto, porque quando é dito que ele construiu a sinagoga lá em Cafarnaum, olha, só com muito amor a Deus. Hoje nós até vemos pessoas que são motivadas a fazer grandes doações para a igreja, mas com a intenção errada. Pessoas que até buscam promoção pessoal através da sua ajuda, de construir igreja ou de fazer doações para a igreja. Mas não era o caso do centurião. Ele não iria obter nenhum tipo de resultado em termos de reconhecimento, admiração e status social dentre os seus. Ao contrário, ele deve ter sido muito criticado pela atitude de gastar tanto dinheiro na construção de uma sinagoga. Fica claro então que ele fez isso por amor, amor a Deus. Um lugar onde Deus pudesse ser honrado, onde a palavra de Deus pudesse ser apresentada. E vemos na vida do centurião um coração amoroso em relação ao próximo. Amor ao próximo. Vejam, este é o único milagre de Jesus em que alguém pede em favor de um escravo. É o único milagre em que alguém intercede em favor de um escravo. A gente até se lembra da história de Paulo intercedendo por Onésimo, o escravo fugitivo, mas o escravo pertencia a Filemon, é outra situação. Esta é a única vez em que alguém intercede em favor de um escravo. Nos milagres de Cristo, especialmente os milagres de cura, nós vemos frequentemente, vários deles vieram em resposta a pedidos de pessoas. É o caso da cura da sogra de Pedro, é o caso da cura do paralítico que foi descido pelo telhado pelos amigos. Quer dizer, pessoas intercedendo por alguém em busca de um milagre. Mas esta é a única vez em que alguém intercede por um servo, por um escravo. E o que isso tem de mais? Exatamente o fato de que um escravo, naquele contexto, ainda mais no mundo romano, não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum. Para os romanos, a vida de um escravo não tinha valor. O dono tinha liberdade e direito até de matar o escravo sem nenhum tipo de implicação para si. Não tinha valor nenhum. Este escravo aqui, a palavra que Lucas usa para designar aí escravo, a palavra original, indica que ele era um escravo desde o nascimento, ou seja, ele já nasceu na condição de escravo. Ele era um escravo que vinha de família de escravos. Isso indica que ele fazia parte das pessoas menos importantes na casa do centurião. No relato no Evangelho de São Mateus usa uma outra palavra para designar o escravo, que indica que ele era jovem. Então era um rapaz, na nossa versão aqui até citou o termo rapaz, mas era uma pessoa, em termos sociais, em termos familiares, realmente sem importância nenhuma. Como é que um centurião, uma pessoa de tanta autoridade, de tanto poder, certamente de tantos recursos, afinal ele havia construído a sinagoga, como é que ele se dá ao trabalho e com tanto empenho de procurar a Jesus em favor de um escravo? Isso revela o quê? Um coração amoroso. Um coração amoroso. Especificamente no caso dele, em relação a alguém sem muita importância que trabalhava na sua casa. Essa atitude do centurião me traz uma reflexão. Como é que você trata as pessoas que trabalham para você?
Como é que você trata os seus subordinados? A sua fé tem que fazer a diferença nessa área da sua vida também. Esta lição nos é dada por esse centurião romano. É aí que a fé se revela. É na maneira como você trata as pessoas, especialmente os que estão, em algum aspecto, em condição inferior a você. É muito fácil tratar bem, com simpatia, com educação, aqueles que nos são iguais ou superiores. Mas a fé é provada aqui. Como você trata as pessoas que, em algum aspecto, seja na hierarquia de trabalho, seja na hierarquia funcional da igreja, seja da igreja local, seja institucional, seja onde for. Como é que você trata as pessoas? Aqui está uma lição dada a nós por esse centurião. Por outro lado, a história também inverte os papéis, né? Esse servo, esse escravo, ele fazia por merecer. Porque se é dito aí, verso 2, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava. Olha, para que o Senhor estimasse tanto a esse servo, certamente ele era um servo comprometido, responsável, trabalhador. E quando o próprio centurião, lá mais embaixo, vai dizer a Jesus, olha, eu também sou homem, sou autoridade, quando eu digo a este vai, aquele vem, o meu soldado, quando eu digo ao meu servo, faça isto, ele faz. Talvez tenha sido uma referência ao próprio servo. Então agora eu vou falar àqueles que às vezes reclamam de maus tratos, de falta de respeito pelos seus superiores. Está você fazendo a sua parte também? E merecendo essa atitude amorosa? Aqui está essa segunda característica da fé superior do centurião. A primeira qual foi? Firmeza na adversidade. A segunda, um coração amoroso. E a terceira característica, que eu já antecipei lá no começo e vou desenvolver um pouquinho mais agora. Qual foi? Alguém lembra? A humildade. A humildade. Verso 3, diz assim, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E para que ninguém imaginasse que ele mandou mensageiros, porque se achava bom demais para ir atrás de mais um rabi judeu, fica claro ao longo do texto, através de suas próprias palavras, que ele não foi por achar-se indigno de estar na presença de Cristo. Ele envia anciãos a Jesus. Isso aqui começa destacando a atitude humilde desse centurião, porque para os romanos, Jesus não passava de mais um profeta, mais um rabi judeu. No entanto, o centurião envia anciãos. O que significa isso? Anciãos eram pessoas importantes no contexto da religião e da nação judaica. E você sabe que na história, na Bíblia e na história de maneira geral, quando alguém enviava embaixadores, digamos, para um outro reino, para o tamanho da honra era demonstrado pela importância dos emissários. Ao enviar anciãos, o centurião estava justamente revelando a honra que ele se achava devedor a Jesus. Conhecendo bem a religião dos judeus, e ele conhecia, ele tinha patrocinado a construção de uma sinagoga, ele estava familiarizado, ele sabia que como gentil, ele não podia entrar no templo, era considerado imundo, e então ele também se considera indigno de comparecer à presença de Jesus. Que atitude de humildade! Nós não vemos isso nem mesmo entre os líderes judeus. Conhecendo bem a religião dos judeus, sabia que não podia entrar do templo, não poderia também entrar na presença de Cristo. Então ele envia os mensageiros. Talvez esses argumentos não estejam sendo tão convincentes, né? Mas tudo bem, ele mandou mensageiro e tal.
A verdade é a seguinte: é fácil ser humilde quando não se tem autoridade nem superioridade. É fácil ser humilde. Agora, para um homem como este, não foi fácil assumir essas atitudes. Difícil ser humilde para ele nessas condições. Em primeiro lugar, por ser romano. E ele representava a nação dominante. Ao enviar os anciãos a Jesus, ele estava reconhecendo a superioridade de Jesus. Que humildade, sendo representante da nação dominante. Uma atitude de humildade. Difícil ser humilde por ser um centurião, não apenas por ser romano, mas por ser um líder militar, comandante de um pelotão de 100 soldados aproximadamente, acostumado a dar ordens, acostumado a receber honras, obediência. Mas ele busca Jesus dessa maneira, através desses emissários. Que atitude de humildade. E eu repito, é fácil ser humilde quando não se tem autoridade nem superioridade. Difícil é ser humilde quando você tem autoridade, quando você tem poder. Isso aqui, mais uma vez, me leva a uma reflexão, na nossa vida. Especialmente aqueles que, na sua vida, têm alguma função de autoridade, seja na sua vida profissional, você tem pessoas subordinadas a si, seja nas relações da igreja, e na igreja nós temos as hierarquias, claro, tanto na igreja, no aspecto institucional, as diversas instâncias administrativas da igreja, como na igreja local, os diversos ministérios, as diversas funções, os oficiais, e temos as hierarquias. E como é triste, como é lamentável, quando nós vemos na vida de um líder religioso a falta de humildade. Que lição nos dá esse centurião romano? Ele reconhece a superioridade de Jesus como autoridade. Como autoridade. Quando ele diz assim, verso 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Quando ele diz assim, porque também eu, por que ele usa o termo também? A quem mais ele está se referindo? A quem mais ele está se referindo? A Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu sou homem sujeito à autoridade. Na verdade, isso não o coloca numa situação de inferioridade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu estou sujeito à autoridade maior do governo romano, portanto, eu represento um governo superior a mim. Então, é por isso que quando eu digo a um soldado, faz isso, ele faz. Como mando ele para ir para lá, ele vai. Como o outro vem, ele vem. Porque há uma autoridade superior a mim, que me dá essa força para exercer a autoridade. Em outras palavras, quando ele diz assim, eu também, ele está querendo dizer, Jesus, eu reconheço que tu também representas uma autoridade superior, se referindo a Deus. É por isso que eu creio que uma palavra que o Senhor disser será suficiente, porque há um poder maior que te dá essa autoridade. Um centurião romano, um homem de autoridade, reconhecer em um rabi judeu uma autoridade superior à sua própria. Isso revela a humildade do ancião, ou melhor, do centurião. Interessante que essa história apresenta o caráter do centurião sob 3 perspectivas, sob 3 pontos de vista. Quando nós lemos a história, nós vemos a primeira perspectiva, como ele era visto pelas pessoas. A segunda perspectiva, como ele se via a si mesmo. E a terceira perspectiva, como Jesus o viu. Assim é a nossa vida. É assim que nós vivemos no mundo. Nós somos vistos sempre sob 3 perspectivas. Em cada uma dessas perspectivas, há um elemento em destaque. A primeira delas, como ele era visto pelas pessoas. Verso 3 em diante. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno
de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O que é que está em destaque aí? Do ponto de vista das pessoas, a reputação dele. Era um homem de boa reputação. Os anciãos dizem a Jesus: Jesus, olha, esse homem aí merece, ele é digno. Aqui está uma evidência da sua fé, uma fé que lhe dava uma vida coerente, que atraía a admiração das pessoas. Aliás, eu gostaria de perguntar, sob essa perspectiva, como é que você é visto pelas outras pessoas? O que as pessoas à sua volta podem dizer a seu respeito? Eu não me refiro apenas às relações sociais, eu me refiro também às relações familiares. E olha, nesse âmbito, a gente não tem como enganar. Quando a sua esposa olha para você, o que é que ela vê? Essa é a pergunta. Quando o seu esposo olha para você, o que que ele está vendo em você? O que que os seus filhos veem em você? Nós somos vistos sempre sob essas três perspectivas. Como somos vistos pelas pessoas, como nos vemos a nós mesmos e como Deus nos vê. Sob a primeira perspectiva, destaca-se a reputação do centurião. E reputação é o que nos dá autoridade. Reputação é o que nos dá influência, não é outra coisa. Não é a autoridade formal, institucional, que nos dá influência sobre as pessoas. Pode até dar, mas é limitada e por um tempo limitado. A verdadeira influência é dada através da vida, da reputação que nós desenvolvemos. Eu acho que isso aqui é importante a gente lembrar, especialmente em relação à educação dos filhos, ao exercício da liderança, seja em que instância for, ao testemunho missionário. Você vai falar de Jesus para uma pessoa e você acha que o que a pessoa precisa de você é apenas ouvir de Jesus? Não é suficiente. O que vai convencer uma pessoa do amor de Cristo não é o que você diz a respeito de Jesus, mas é o tanto de Jesus que a pessoa vê em você. É assim. É assim que funciona. A influência de uma pessoa está no exemplo e não nas palavras. Aqueles de nós que temos filhos já em fase de crescimento e que já temos vivido anos na experiência de educar os filhos, eu creio que já entendemos que eles aprendem não é com o que falamos. Eles aprendem é com o que eles veem em nós. Destaca-se, portanto, da perspectiva dos outros, a reputação do centurião. Mestre, Senhor, ele é digno de que lhe faças isso. Ele é amigo da nossa nação, do nosso povo. Ele construiu uma sinagoga. As pessoas o viam como digno de receber a atenção de Jesus. Embora nós saibamos que nada do que somos ou fazemos nos torna merecedores do favor de Deus. Sob a segunda perspectiva, ou seja, como ele se via a si mesmo. Versos 6 e 7. Então Jesus foi com eles e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Da perspectiva dos outros, ele era visto como digno, merecedor. Do seu próprio ponto de vista, como é que ele se via? Uma atitude de humildade. E é esse o tópico que eu estou ressaltando, em relação à fé superior do ancião. Características da sua fé. Primeira característica, firmeza na adversidade. Permanecer firme na fé, contra todas as influências da família, dos amigos, da onda do momento, permanecer firme. A segunda característica da fé superior é o que nós vimos na sua atitude de amor, o coração amoroso,
amor a Deus e amor ao próximo, a ponto de se empenhar tanto em favor de alguém tão sem importância como era aquele servo. E em terceiro lugar, o que eu estou tentando revelar, ou demonstrar, ressaltar aqui, sobre quem Jesus tanto falou, pouco antes, no Sermão da Montanha. Que contraste entre essas pessoas. E a terceira perspectiva, né? A primeira, como ele foi visto pelas pessoas; segunda, como ele se via a si mesmo, humilde, indigno; e a terceira perspectiva, como ele foi visto por Jesus. Como ele foi visto por Jesus. Verso 9: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Da perspectiva das pessoas, se destaca a sua reputação. Do seu próprio ponto de vista, se destaca a sua humildade. Do ponto de vista de Jesus, se destaca a sua fé. A sua fé. Nem mesmo em Israel achei fé como essa. De alguma forma, Jesus mediu, Jesus avaliou a fé do centurião. Aliás, esta não é a única vez que Jesus faz isso. Nós vemos nos evangelhos diversas ocasiões em que Jesus avalia a fé. Alguns exemplos. Tomé. Lembra de Tomé? Aquele que duvidou de que Jesus havia ressuscitado. Olha o que Jesus disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Se referindo a Tomé, Jesus avaliou a sua fé. E qual foi a nota dada por Jesus naquele momento? Naquele momento, 0. Não tem fé, incrédulo. Com relação a Pedro, lembram? Quando Pedro andou sobre o mar, de repente começou a afundar: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, trouxe-o de volta, e aí Jesus proferiu as seguintes palavras: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nessa circunstância, a fé experimentada por Pedro estava melhor do que a de Tomé. A nota de Tomé foi 0. A nota de Pedro qual foi? Bem, pequena fé. 2, 3, não sei. Por que duvidaste? Interessante. Quando Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, Jesus, de alguma forma, também está dizendo que nem sempre a dúvida é evidência de falta de fé. Porque no caso de Pedro havia fé, apesar da dúvida, mas era uma fé pequena. Ocasiões em que Jesus avaliou a fé das pessoas. Jesus fez o mesmo com a mulher cananeia, sobre a qual eu me referi no começo da minha mensagem, também chamada mulher cirofenícia, aquela que foi a Jesus pedir: não é digno dar a comida dos filhos aos cães, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Lembram? Uma mulher cirofenícia, uma mulher que também fazia parte dos gentios, não era membro da nação de Israel. Jesus avalia também a sua fé naquela ocasião. E vejam o que Jesus diz a respeito da sua experiência de fé: mulher, grande é a tua fé. Ela estava pleiteando para que Jesus libertasse a sua filha de uma condição de endemoniamento. Aí Jesus disse: pode ir, tua filha já está livre. E a outra ocasião em que Jesus avalia a fé de alguém é exatamente com este centurião da nossa história. E Jesus diz: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então eu dei aqui 4 exemplos: Tomé, Pedro, a mulher cananeia e este centurião. De todos, qual foi que tirou a melhor nota? Professores, quem tirou a melhor nota? O centurião. Interessante que os 2 últimos, a mulher cananeia e o centurião, os 2 são gentios, não são judeus. E são os únicos casos em que Jesus opera o milagre à distância. Jesus nem vai. Jesus só diz uma palavra em resposta à fé. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: o verso 9 diz assim: ou uma característica da fé superior do centurião. Ele era humilde. Do ponto de vista de Jesus, ele revelou muita fé. E o verso 9 diz que Jesus ficou admirado.
apenas em 2 ocasiões nos evangelhos, é dito que Jesus admirou-se de alguém. Essa ocasião e a outra é quando Jesus se refere à incredulidade dos habitantes de Nazaré. E ele fica admirado com a incredulidade deles. 2 ocasiões em que Jesus fica admirado. E é interessante como o evangelista Lucas dá esse toque de emoção, um toque não afetivo, mas um toque emocional de admiração. Nesse caso aqui, 2 ocasiões, uma por incredulidade e outra porque a fé era realmente admirável. A pergunta é: o que deixou Jesus tão admirado na vida deste centurião? Muitas coisas foram ditas ou foram percebidas ao longo da história. Desde o momento em que ele tomou a iniciativa de mandar os anciãos pedirem favor do servo, etc. O que, afinal de contas, deixou Jesus tão admirado? Bem, eu posso assegurar que não foram as suas boas relações com a nação judaica. Não foi isso que deixou Jesus admirado. Não foi a sua generosidade por ter construído a sinagoga de Cafarnaum. Não foi isso que deixou Jesus admirado. Não foi por causa da honra prestada a Jesus, pela categoria dos porta-vozes enviados, os anciãos. Não foi isso que deixou Jesus admirado. Porque tudo isso acontece no texto, e até aí Jesus não proferiu nenhuma palavra. Quando no verso 9 é dito, admirou-se Jesus, como é? Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus. Então, o que foi que deixou Jesus admirado? A prova de que esses elementos anteriores não impressionaram a Jesus, né? As suas boas relações com a nação judaica, a sua generosidade, né? A honra prestada. Jesus realizou outros milagres a pedido de pessoas e nunca usou esse tipo de critério. Quem é que está pedindo? O que você está fazendo para me honrar? Jesus nunca usou esse tipo de critério. Exemplo, o paralítico que desceu lá, enviado pelos 4 amigos. E Jesus exaltou a fé dos amigos, sem nem se preocupar quem eram eles. Não há esse tipo de critério, né? Lázaro foi ressuscitado a pedido das 2 irmãs. Não havia esse critério de honra, de importância, de nada disso. Então não foram essas coisas que deixaram Jesus admirado. O que Jesus admirou neste homem é o que está no verso, o que é designado no verso 9. Ouvidas estas palavras. Que palavras? Que palavras? As palavras proferidas pelo centurião nos versos anteriores. Verso 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos, para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Vejam a atitude do centurião. Em primeiro lugar, ele envia mensageiros importantes, anciãos, a Jesus, numa atitude de humildade, recorrer a um rabi judeu, enviando pessoas importantes, reconhecendo a superioridade da autoridade de Jesus em relação à sua própria autoridade, pedindo que Jesus viesse à sua casa. Jesus foi acompanhado por uma multidão. A informação de que Jesus estava se dirigindo à casa dele chegou antes de Jesus. Alguém deve ter corrido na frente. Jesus está vindo. Que humildade deste homem. Chamou alguns amigos e disse: vão na frente, encontre Jesus e digam para ele que eu estou pedindo para ele não se incomodar comigo. Ele não precisa vir à minha casa, aliás, ele não deve vir à minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Digam para ele apenas dizer uma palavra. Que fé, que humildade. De fato, Jesus não entrou na casa do centurião, mas Jesus já tinha entrado no coração dele. Por isso ele revelou tanta humildade. Até aqui.
né? Firmeza na adversidade, um coração amoroso, mas a humildade do centurião foi o elemento que mais admirou a Jesus. Eu quero reforçar 3 lições para nós, já mencionadas na minha apresentação, mas eu quero destacá-las agora, para que você as mantenha gravadas na sua mente e no seu coração. O centurião, a sua experiência de fé, nos ensina que é possível permanecer firme na fé, mesmo em circunstâncias adversas. Com oposição, com dificuldade, com crise, mesmo indo contra a onda do momento. Jovens da minha igreja, eu sei o quanto vocês são tentados pelos próprios amigos, pela onda do momento, a influência do grupo. Talvez não exista uma força mais poderosa sobre a vida e o comportamento dos jovens do que a influência do seu próprio grupo. E alguns concluem, não dá para ser fiel, porque é muito difícil. Pois o centurião está ensinando que é possível permanecer firme na fé, mesmo indo contra a influência do grupo. Ao procurar Jesus em Cafarnaum, ele está indo na contramão da sociedade, na contramão do mundo. E ele mostra que isso é possível. É possível permanecer na fé em circunstâncias adversas, com hostilidade de amigos e parentes, no meio de tendências mundanas, que tanto nos empurram para longe de Deus e dos princípios do Evangelho, as tendências mundanas, na moda, na música, no namoro, nas diversões. A fé superior permanece firme em meio a essas influências. A fé superior permanece firme, mesmo quando os bens materiais são comprometidos. Nós vemos o centurião investindo muito dinheiro na sinagoga, certamente sendo criticado por isso. Muitos têm renegado a sua fé em função da sua formação profissional. Jovens que estão estudando em escolas não cristãs, peçam a Deus poder para permanecer firme, mesmo que isso comprometa os seus amorosos com as pessoas. Sejamos mais amorosos com as pessoas. O centurião nos ensina a amar, respeitar e proteger todas as pessoas, especialmente aquelas que em algum aspecto nos são inferiores. Ou porque estão subordinadas à nossa autoridade, ou porque não têm o mesmo status social que nós temos, ou porque não têm a mesma condição socioeconômica que nós temos. Sejamos amorosos com as pessoas. Todas as pessoas são representantes de Deus. É tão simples assim. Nada justifica uma palavra indelicada, um olhar indiferente, um gesto de rudeza. Nada justifica isso na vida do cristão. Sejamos mais amorosos com as pessoas. E finalmente, minha querida igreja, sejamos humildes. Sejamos humildes. Nós vivemos num ambiente acadêmico que nos motiva a buscar os mais altos degraus que podem ser escalados na vida social, na vida acadêmica. E Deus aprova isso. Não há, essa busca é autêntica. E nós temos tantos bons exemplos na Bíblia de jovens que galgaram os mais altos degraus. Mas sejamos humildes. Sejamos humildes. Não permita que as suas vantagens acadêmicas, que os seus títulos acadêmicos façam com que você se sinta 1 milímetro superior à pessoa mais humilde da nossa comunidade, porque de fato você não é. Sejamos humildes diante de Deus e diante das pessoas. Sejamos humildes. Líderes da minha igreja, sejamos humildes no trato com as pessoas, na nossa função de liderança, nas nossas relações hierárquicas.
que precisam existir, fazem parte da ordem estabelecida por Deus. Mas isso é uma superioridade funcional e não pessoal. Ninguém aqui é superior 1 milímetro que seja a qualquer um de nós, a qualquer outra pessoa. Não importa qual seja a sua posição social, qual seja a sua função hierárquica, qual seja o seu grau acadêmico. Você não tem nenhuma vantagem sobre o mais humilde dentre nós, diante de Deus. Sejamos humildes. Sejamos humildes em relação à nossa condição socioeconômica. Não é pecado você buscar uma boa condição socioeconômica, não. Isso é autêntico. Você deve buscar e trabalhar para isso. Quer mais dinheiro? Busque e trabalhe honestamente e ganhe. Mas lembre do que eu já preguei aqui há pouco tempo. Antes da prosperidade, busque um coração generoso. A sua condição socioeconômica não lhe dá apenas um privilégio, mas lhe dá uma obrigação de ser um instrumento de Deus para socorrer a necessidade dos menos favorecidos. Ah, mas os menos favorecidos têm que lutar, têm que buscar. Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. Faz parte do plano de Deus fazer com que algumas pessoas permaneçam necessitadas em nosso meio, para o bem delas e para o bem daqueles que têm vantagem nesse aspecto, para desenvolverem um coração generoso. Seja humilde. Seja humilde. Não é pecado você querer morar numa casa linda, mas pese as suas motivações. Não é pecado você querer ter um carro do último modelo e do maior luxo. Não é pecado, você pode, tenha. Mas pese diante de Deus as suas motivações e avalie se você não está deixando de ajudar alguém que está precisando, simplesmente para satisfazer os seus desejos egoístas. Sejamos humildes. E especificamente, essa foi a virtude do centurião que deixou Jesus admirado. Amém.